Você sabe que saúde mental não é ausência de doença. Inclusive, essa é uma definição da OMS, Organização Mundial da Saúde, para falar o seguinte: saúde mental tem a ver com o nosso bem-estar, tem a ver, obviamente, né, com doenças também, mas tem a ver com qualidade de vida. Tem pessoas que dizem assim: eu estou muito estressado, mas eu estou bem. O estresse afeta diretamente a nossa saúde mental, afeta nossos relacionamentos, afeta nosso desempenho e coloca no corpo um monte de doença. Então, você não estar bem, você não estar com um equilíbrio, né? Se é que a gente pode usar essa palavra, equilíbrio, né? Mas é o que a gente busca o tempo inteiro, você pode estar sim afetando a tua saúde mental, tá? E eu não sei se você sabe, mas desde 2014, o mês de janeiro foi definido aí como um mês da saúde mental, Janeiro Branco. Essa foi uma proposta de um psicólogo chamado Leonardo Abraão e foi realmente bastante simbólico, né? Porque o mês de janeiro é onde tudo começa, onde as pessoas pensam na sua saúde, nas suas mudanças, né? Nos seus propósitos. E é bastante interessante pensar sobre a saúde mental, sobre os recursos que a gente tem para lidar com essas promessas, com essas mudanças, né? E também com as frustrações quando a gente não cumpre essas mudanças, né? Essas promessas todas. Bom, eu sou Márcia Cristina, eu sou psicanalista e eu estou aqui para dar a minha contribuição, a minha visão com relação à saúde mental e o que pode influenciar a gente além do estresse, do dia a dia, das adversidades, o que a gente traz como um fundamento desde a nossa infância que pode afetar a nossa saúde mental na vida adulta, tá? Bom, em análise a gente observa o seguinte: as nossas condutas hoje, a forma como a gente lida com as adversidades hoje, ela tem muito a ver com a nossa história, né, infantil. Não só em análise, né, gente? Evidentemente você sabe que a tua família influenciou, que a tua história de vida influenciou, mas a gente vai um pouquinho além pensando em como que a sua realidade psíquica trouxe as suas verdades, tá? E eu vou explicar isso da seguinte maneira. Começando pelo início de tudo, o seu nascimento. A gente, em psicanálise, a gente considera como o primeiro trauma o nascimento. Por quê? Porque a gente estava lá na barriga da mãe, né? Você estava lá confortável, de repente tudo mudou. Fome, sede, frio, e aí você precisa lidar com essas questões, né? De que maneira? Aí sim, você começa a construir recursos para poder resolver os seus pequenos problemas da vida, né? Que naquele momento não são pequenos, afinal, se alguém não te der atenção, você morre. Então não é um pequeno problema, é um grande problema. E qual é o recurso que você tem naquela ocasião? Chorar. Você só pode fazer isso, chorar. E aí, né, com todo o psiquismo sendo afetado pelos afetos que não são dos melhores, né? Sensação de desamparo, alguma agressividade, você fica com raiva, né? Porque está passando por aquilo tudo. Você vai usar esse recurso do choro e você pode, pessoal, olha só que coisa, perceber como que você hoje, maduro, adulto, lida com as questões da vida, né? Você chora muito o tempo todo, você não literalmente, né, mas na condição de vitimização, você reclama muito de tudo, né? Isso pode dar um indício de uma, né, vamos chamar assim, de uma inadequação, tá? Da tua condição atual, da tua idade atual, com a forma como você está lidando com as adversidades. Isso altera, com certeza, e prejudica, sim, a sua saúde mental, porque você vai se sentir desprezado, você vai se sentir com baixa autoestima, não é verdade? É isso que acontece quando a gente não consegue resolver as questões, tá bom? Então, é bastante importante pensar nisso. É evidente, pessoal, que a gente tem casos particulares, eu estou falando aqui de uma forma genérica, tá? Se uma pessoa, por exemplo, está com uma depressão, está com um transtorno de ansiedade muito importante, não basta só você parar e ficar pensando sobre isso, tá? Mas, ainda que você tenha algum diagnóstico,
você não é só o diagnóstico, né? Você é muito mais do que isso. Você não é um CID, você não é um código de doença. Isso é bem importante ressaltar, tá? Tem pessoas que chegam no consultório dizendo assim, eu sou bipolar, sem antes mesmo se apresentar e falar a sua história, né? Não, você não é bipolar, você é um indivíduo com suas dores, com suas dificuldades, e o diagnóstico faz parte dele, tá? Mas você é um ser humano que está em sofrimento e a gente vai trabalhar isso, tá bom? Bom, voltando lá, então o trauma do nascimento, né, essas primeiras experiências psíquicas, elas podem te dar indícios de como que você está lidando com a tua vida adulta, se você está voltando, que a gente chama de fixado numa fase muito primitiva ainda do teu inconsciente, né? Você tá numa fase anterior, você já devia ter avançado em termos de tomada de decisão, porque você tem inteligência, tem cognitivo, tem consciência para isso, tá? Mas talvez o teu inconsciente esteja te empurrando aí para simplesmente não cumprir nenhuma promessa que você se faz, que é para o teu bem-estar, tá? E aí, pessoal, a gente tem durante a infância, todo mundo acho que já ouviu falar aqui sobre o amigo imaginário, né? Esse amigo imaginário, ele existe, tá? Só que existe lá na cabecinha da criança, mas ele existe, ele é real. E isso nos mostra e comprova o quanto que a gente tem essa capacidade de fantasiar. Isso a gente pode entender o seguinte, entre mim e a realidade, existe a minha realidade psíquica, né? A minha visão de mundo, tudo passa por um filtro meu diante do mundo, seu diante do mundo. Então a gente tem as nossas verdades absolutas e mais do que isso, pessoal, a gente tem também alguns delírios, vamos dizer assim, no nosso dia a dia com relação ao que está acontecendo, por exemplo, quando você manda mensagem para alguém e se alguém não responde, você começa a delirar naquilo ali. E olha, essa pessoa não gosta de mim, se for um namorado, tá com uma outra pessoa, olha só, você nem viveu o problema e você tá lá construindo essas histórias. Isso tem a ver com as nossas fantasias, com a nossa capacidade de pensar, de imaginar. Só que às vezes a gente está usando isso na contramão, né? A gente está usando isso para nos prejudicar, sem perceber. Tem a ver com os nossos medos, né? Mas a gente precisa ficar atento a isso. Nós somos assim, o único animal que pode pensar sobre o próprio pensamento. Então, vamos observar a qualidade dos nossos pensamentos, tá bom? E aí, pessoal, eu não quero deixar esse vídeo grande, não. Eu vou finalizar aqui rapidinho, só contando uma historinha real. A pessoa me autorizou a trazer isso aqui, só para a gente ver como é que o nosso imaginário tem força, tá? Uma moça, ela conversando com a família, né, lembrando coisas do passado, e ela comentou assim, lembra quando o Papai Noel foi lá me levar aquela bicicleta? Lembra? Ele veio até no caminhão lá do nosso vizinho e deixou lá para mim. E aí os familiares falaram assim, que caminhão? Que Papai Noel? Naquele dia que você ganhou a bicicleta, a gente sim, deixou a bicicleta na casa do vizinho, mas nós fomos lá pegar na hora de te entregar, deixamos lá e falamos para você, olha, Papai Noel deixou aí. E ela falou assim, não é possível, mas eu tenho riqueza de detalhes quando eu me lembro dessa história. E aí ela se deu conta, levou essa história, inclusive a gente conversou sobre isso, e ela se deu conta de que foi uma produção dela, era uma realidade aquilo ali, mas só para ela, né? E por que, né? Vamos imaginar, por que isso acontece? Porque a gente, dentro desse imaginário, principalmente a criança, né, que tem poucos recursos para diferenciar o que é real e o que não é, e de dificuldade também de lidar com as adversidades, a criança cria muitas histórias para facilitar, né, para facilitar a própria vida, uma questão de sobrevivência até.
E ela vivia num contexto muito difícil. Vivia num contexto de violência, num contexto de muita briga, né? Então, ela era muito pequenininha, né? Ela diz que devia ter, assim, uns 4 aninhos, 5 no máximo. Então, criar essa história e levar, até hoje, né? O inconsciente dela solta isso como uma verdade. Faz com que, em alguma medida, ela sinta assim, nossa, você viu que cuidado que eles tiveram comigo, né? Levaram até o Papai Noel lá. Então é assim que a gente vai produzindo as nossas histórias, não há problema nenhum, né, disso acontecer, isso é um recurso natural nosso, mas tem que lembrar o seguinte, a nossa criação, a nossa fantasia, ela entra num lugar da falta, tá? Então todas as vezes que você cria algumas situações, você está criando para colocar no lugar de algo que está faltando a você, tá? Pode ser por uma construção mental de que não, esse relacionamento, apesar de estar horrível, ele tem futuro, ele vai melhorar, a pessoa só fez isso porque, sei lá, estava nervosa demais. Isso é uma construção fantasiosa, tá? Então você precisa entender como que a tua mente está funcionando, observando como que você lida com as questões da vida, o que você conscientemente ou dentro da tua razão percebe que não é bacana e você permanece naquela condição, tá? Isso tudo, pessoal, vai afetar a saúde mental. Bom, era isso que eu queria trazer aqui, espero ter contribuído, né, nessa campanha do Janeiro Branco. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, tá bom? Até o próximo vídeo.